Isso que é legal, né? Porque a arqueologia bíblica, o que que é? Você primeiro lê a Bíblia, vê o que eles estão falando ali e tenta ver se aquilo que eles estão falando existiu de verdade. Exatamente. Só que com um detalhe. Foi até uma conversa que eu tive uma vez com o Pirula até sobre isso, que ele falou, cara, eu tinha um entendimento diferente. Tem muitas pessoas que pensam que o arqueólogo bíblico, ele vai com a pá e a Bíblia na mão, falando assim, Deus falou que o cara destruiu uma cidade. Pá. Cadê a cidade? Achou a cidade. Opa, provou. Não é assim. Certo. A gente, às vezes, estuda o ambiente até sem a Bíblia na mão. Depois que você conhece bastante a cultura... É o contexto, né? O contexto, aí você pega o texto bíblico e faz o cruzamento. Sim. Isso é importante. Vou dar um exemplo para você. Eu estive no Pará dando palestra agora, há uns 15 dias atrás. Sabe a música da Joelma? Eu vou tomar um kkk, dançar, curtir. Eu falo português, estou no Brasil e não sabia o que era o tacacá. Eu não sei até hoje o que pois é. É, então pela primeira mão, descobri lá que o tacacá é uma comida que eles têm lá, herdada dos indígenas, e faz tipo, parece até uma gosma, assim, uma goma mesmo, e ele mistura algumas coisas na goma e põe lá um siri, não, fugiu, gente. Caranguejo? Não, siri? Camarão, aquele camarão de água doce. Eu não como camarão, então por isso que eu não tomei com camarão. Mas quem come o camarão, coloca o camarão ali e mistura com algumas ervas e toma aquilo ali numa cuia. Esse que é o tacacá. Agora veja bem, você é um cara culto, brasileiro, falando português e não fazia ideia. Agora imagina se aquele trecho da música da Joelma fosse uma Bíblia daqui a 2000 anos. Como é que as pessoas iam entender a expressão vou tomar um tacacá? Você tá entendendo? Aí a gente vê a cultura, esse aqui é o tacacá. Aí eu vou à música, então é isso que a música quis dizer. Então não é uma coisa preconceituosa que eu chego lá assim, eu vou provar a Bíblia. Você estuda a cultura e depois faz o cruzamento. O contexto, quando eu estive lá em Pompeia, um arqueólogo estava comigo andando, e Pompeia foi um marco, né, na arqueologia, porque no começo todo mundo tirava as peças de lá, e aí você vê um quadro no museu é uma coisa, você vê um quadro lá é outra coisa, porque está no contexto. Está no contexto. Tanto que é a arqueologia contextual que eles chamam, Ela mudou, né? Isso. Inclusive, 3 achados arqueológicos. Pompeia Herculano, por Giuseppe Fiorelli, que foi o arqueólogo que escavou lá. Você teve Creta, com Arthur Evans, que também foi outro achado tremendo. E a cidade de Troia, por Harry Schirman. Essas 3 cidades mudaram, porque até então a arqueologia era histórico-culturalista. Isso. O camarada ia lá, achava o vaso e levava para o museu. Agora, a importância do contexto começou a vir à tona. Vocês vão ver várias coisas aqui que até o pessoal já ouviu falar e não faz ideia do que é. Vou dar um exemplo. Tem uma passagem de Jesus que ele fala assim, não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão você vai perder o odre e o vinho. O que Jesus quer dizer com isso? Ele só fala, mas ele não explica. Entendi. Agora, o que é um odre? Muitas pessoas nunca ouviram falar do odre. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Isso aqui é um odre. Eu trouxe do Egito, tá bom? Isso é originalzão, então. Originalzão. Isso aí tem quantos anos? Não, esse aqui não é dos tempos bíblicos, deve ter uns 300 anos de idade. Entendi. Porque para ser dos tempos bíblicos tinha que ser 2000 anos. Mas como isso aqui não é iPhone que tem versão 15, 16, 17, não atualiza, o mesmo daqui é o mesmo da época de Abraão, no período do bronze. Então, até hoje os beduínos usam isso. Eles enchem aqui de água ou de vinho, e é um animal, você corta lá, faz uma bolsa. Entendi. E o couro ele fica muito flexível. Aí se você coloca vinho, o que acontece com o vinho? Se o vinho está novo, ele é um suco de uva. Mas se você deixa ali dentro, ele fermenta. Aí vira vinho. Vira vinho. Quando ele fermenta, expande. Já estou entrando na sua área aí, expande. Aí a bolsa estica porque é o couro. Estica porque o couro é novo. Se for velho, ela vai romper. Aí agora você entende o que estava por detrás da fala de Jesus. Aí você pensa, então esse que é o detalhe. Se você não tiver uma mente com capacidade elástica para absorver um conhecimento novo, ele vai destruir você, porque você não está preparado para atendê-lo. Esse que é o sentido das palavras. E aquele pequenininho ali, o que é? Esse aqui é para coalhada. Põe coalhada. O leite aí, deixa. Põe o leite e sacode, que a coalhada, na verdade, é bater o leite. Sim. Exatamente. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, que o bater do leite produz coalhada. Essa pedra aqui, contra pequenininha, era para fazer farinha. Fazer farinha. Então, isso aqui era muito importante. Sem isso, a família não tinha o pão para comer todo dia. Lembra, não tinha noção do supermercado. Você não ia lá no supermercado da esquina comprar. Então, tem uma passagem na Bíblia
que é Deuteronômio capítulo 24, versículo 6, das leis de Moisés, onde Deus proíbe o povo de Israel de aceitar o moinho portátil como elemento de penhora. Caramba, não podia trocar. Não, trocar, porque assim, a penhora, seja, me empresta o dinheiro, tá, pega minha aliança e leva aqui, depois se eu não conseguir, fica para mim. Então Deus proibiu ali o povo de Israel, que era muito importante, porque a ideia é o seguinte, se você aceita isso como penhora, você está tirando da família. Até a sua esposa que é advogada, tem muita coisa que ela pode fazer assim, relação com isso aqui. Cíntia, se eu falar uma bobagem, você me corrige depois, o Sérgio uma mensagem, mas até onde eu saiba, parece-me que até no direito tem alguns bens próprios que não podem... Você não pode, eles proíbem, né? Não pode desprover a pessoa. Por mais endividado que você seja, não pode tomar sua casa, por exemplo, né? Se a sua moradia, eu não sei. Mais ou menos parece que tem uma proteção nesse sentido. E aqui tem um negócio legal que é de azeitona, né? De azeitona. Porque lá tinha muita oliveira, né? Muito oliveira. E é o Monte das Oliveiras. Exatamente. Tem a ver com isso, exatamente. Né? E aqui é uma prensa de azeitona. Então o cara põe azeitona ali. Na verdade, é uma pedra que você usava numa prensa de azeitona. Aliás, eu vou depois levar você lá fora e vou mostrar uma réplica como era feita a prensa da azeitona na época, a extração do azeite de oliva na época bíblica. Aí vocês vão entender o porquê dessa pedra. Então decora, que depois a gente vai ver lá fora. É legal que o seu museu, ele é igual, parece mesmo os museus que a gente vê lá fora, que vai sendo dividido, né, por setores, né? Setores, áreas. Então aqui seria o setor do Egito. Egito, que é um lugar muito importante. Falei com o Rodrigo Silva que vai ter em 2027 um eclipse total do Sol, que vai passar em Luxor. E a gente está planejando estar junto. E nós vamos mês de agosto? Foi agosto? Agosto de 2027. Luxor, que é uma cidade famosíssima, né? Com certeza. Eu já estive lá umas 10 vezes. É lindo de ver em termos arquitetônicos. Você vai ver, você vai encantar. E uma curiosidade, antes da gente entrar aqui no Egito, tem muita passagem astronômica que está escrita na Bíblia, né? Sim, sim. Só que o pessoal falava que quando tinha eclipse era que o Sol tinha parado, né? Exatamente. Até do Sol parado não foi relacionado ao eclipse, não. Ah, não? Esse aí não? Não, a Bíblia usa às vezes uma linguagem poética, fala que o Sol ficou vestido como saco de crina. Ah, o saco de crina é um pano de saco escuro. Porque dava para ver a coroa dele. Exatamente. Agora, o curioso, já que você falou isso, é que a astronomia bíblica ela tem só uma diferença em relação às outras astronomias. É que, geralmente, os outros colocam os deuses como sendo filhos do universo. Sim. E a Bíblia coloca um só Deus antes do universo. Sim. A causa e o efeito. E ele não se mistura com as estrelas. Os outros, geralmente, divinizavam a astrologia. Sim. Então, por exemplo, você falava das constelações, elas eram deuses. E a Bíblia não, a Bíblia desmistifica. Estrela não é Deus. Então, essa é uma coisa interessante. A Bíblia é um dos primeiros registros, que desmistifica a divinização dos astros, do Sol, da Lua, das estrelas. Isso você não encontra na linguagem bíblica, é a única na literatura do Antigo Oriente Médio. E aqui no Egito a gente começa com essa... O que é isso aqui? Essa aqui é a estela de Merneptah, ou Merneptah. Merneptah, um faraó antigo, e ali você tem o faraó. Uma coisa interessante, os egípcios, eles tinham uma mentalidade muito, sim, espelhada. Eles dividiam sempre tudo em dois, é o Alto e o Baixo Egito. É uma coroa vermelha, sempre assim, tudo em duplo. Tudo tem uma simetria. Tem uma simetria. Então você tem aqui, olha, o deus Amon, que está aqui no meio, com esses dois, o chapéu parecendo um chifre. E você tem o faraó Merneptah, tá certo? Certo. Aqui do lado ele tem a deusa Ísis, e aqui ele tem o deus Horus do outro lado. Sim. E o curioso é que a Ísis está usando a coroa do Alto e do Baixo Egito, e o Sol, que é o Horus, está usando a coroa solar do pai dele, Osíris. E ele está aqui contando as comemorações dele. E aí isso aqui era o quê? Era o jeito que o pessoal no Egito escrevia. Exatamente. Aí é diferente. Esse aqui é muito interessante. Até onde se pesquisou até hoje, não se tem nenhuma evidência de correlação entre os sumérios que eu mencionei lá atrás e os egípcios em termos de invenção da escrita. Entendi. Parece que a escrita, por coincidência, foi inventada quase que ao mesmo tempo por dois povos, sem um influenciar o outro. Entendi. É lógico que hoje nós sabemos que a escrita hieroglífica ela é posterior à escrita dos sumérios. E aqui você tem de interessante aí? As conquistas dele, como é que ele vai contando, e aqui ele fala de um ataque que ele fez em Canaã, e aqui embaixo, um detalhe para vocês entenderem. O egípcio dá para você ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O macete é o seguinte, é só olhar para onde que os bonequinhos estão virados. Então, se o falcão está virado para cá,
o determinativo de povo está virado para cá. Você lê nesse sentido. Você lê daqui para cá. Ah, daqui para cá, ao contrário. Então. Ele sempre está olhando para onde começa a escrita. Então tem que legal. ler aqui, ó. E aqui ele falando dos lugares que ele conquistou, e ele menciona Ashkelon. Ashkelon é onde está hoje a faixa de Gaza. Caramba! Ashkelon. E depois de Ashkelon, ele fala de Ishra'a. Aqui, isso aqui você não lê, mas é o determinativo de povo. O povo de Israel e sua semente, Ben, não mais existe. Caramba! Tá certo? Então, Perret. Então, a sua semente não mais existe. Ele está dizendo que ele atacou Canaã e ele atacou Israel. Isso em que ano? Isso aqui é no 14º século a.C. Desde essa época já tinha confusão naquela. Confusão. E o curioso é que a terra se chamava Israel. E eles usam isso? Pois é. Aí Como que é o curioso. É que muita gente fala que Israel é uma invenção dos sionistas, que não existia Israel no passado, não tem comprovação arqueológica. Tá aí. Existe aqui. Aí quando fala, mas tinha Israel, não, isso é na Bíblia. Não, mas isso aqui está fora da Bíblia. Então já existia um povo, não tem nada a ver com Bíblia, zero. E você já tinha um povo chamado Israel e chamava aquela terra de Israel, e era um povo. E também Ashkelon, que estava ali do lado. Então a geografia é muito interessante. Além desse aqui, recentemente, encontraram também que às vezes há descobertas que acontecem no próprio museu. Sim. Você sabe disso, né? Às vezes você está lá estudando um fóssil, tem uma coisa o cara ali que encontra não tinha passado, que ninguém tinha passado, o cara faz uma tese de um fóssil que já estava lá um tempão. No Museu Egípcio de Berlim, encontraram também uma estátua quebrada que estava lá no porão, e um camarada leu também o nome Israel no pé dessa estátua, e estão achando que esse nome Israel é da mesma época, ou talvez mais antigo do que esse aqui de Meremptah. Então, como é que fazia a oliveira, o azeite? Você pegava a azeitona do pé, trazia para um lugar como este, tá vendo que tem essa pedra aqui, olha? Aí uma pedra pesada como essa, geralmente em tração animal ou com esforço humano, ele jogava as azeitonas todas aí, e a pessoa ia... Opa, aqui ela não tá querendo ir, acho que travaram aqui, ó. Peraí. Ou eu tô muito fraco ou travaram mesmo. Ele travou ela. Ah, travou? Dá pra... Olha lá, Sérgio, me ajuda aí, ó. Vamos lá. Vamos fazer um azeite aí, ó. Tá, travou de novo. Acho que ela tá travada ali, ó. Tá vendo? Mas tudo bem, eles amassavam essa azeitona. Certo. Olha que legal os pássaros aqui. Isso aqui que é legal. Não sei se o pessoal conseguiu ouvir aí. Então eles amassavam e viravam uma pasta. Tá. Uma pasta mesmo. Você pega essa pasta da azeitona e traz para esses sacos de linhagem que estão aqui. Para esse outro equipamento. Parece aqui. Até uns pneuzinhos de bicicleta, né? Você enche aqui... Ah, isso aí, cada saco desse estava cheio de pasta. Cheio de pasta. Tá. Lembra aquela pedra que nós vimos lá dentro? Sim. Exatamente, eram pedras como essa aqui, ó. Ah, entendi. Tá bem? Aí, então ela era o peso, na verdade. Era o peso. Tá. Aí eles apertavam aqui, esmagava toda aquela pasta e o azeite começava a escorrer. E aí eles recolhiam ali? Recolhiam ali. O primeiro era o azeite extra virgem. Ah, olha só. Depois eles esmagavam a segunda vez, saiu o azeite. Aí ia vindo as qualidades. Agora vem uma curiosidade que muita gente vai se surpreender em casa. Quando o Evangelho fala de Jesus no Jardim das Oliveiras, o pessoal só pensa que é famoso, né? É famoso. Eu que não conheço a Bíblia, eu conheço a passagem. A passagem está aí. Mas tem uma parte que vai te surpreender agora. Isso aqui, em hebraico, essa prensa se chama gat. Gat, em hebraico. Azeite é shemen. Shemanim é o plural, shemen. Então, se você juntar as duas palavras, gat, shemen, prensa de azeite, gat shemanim, lembra a palavra Getsemane. E a Bíblia chama o lugar onde Jesus estava, no Jardim das Oliveiras, de Getsemane. Então, na verdade, ele estava num lugar que produzia azeite. Produzia azeite. Inclusive, lá em Jerusalém, encontraram um gat shemen da época de Jesus, perto do Jardim das Oliveiras. Esse equipamento, ele sempre ficava perto das oliveiras? Sim. Ou não? Sim, claro, que era mais fácil. Tá. Depende. Muitas vezes, sim. Mas eu teria jardins que só teriam as árvores, exatamente, sem os equipamentos. Exatamente, alguém podia vender, você comprava e produzia. Entendi. Havia também gat shemen, ou gat shemanim no plural, portáteis, que a pessoa tinha só na casa dela para produzir para ela ali, então ela comprava a oliveira, faz para ela ali, para ela ter em casa. Entendi. Para não ter que comprar na venda. Então esse aqui é um pedacinho do que a gente vai mostrando aqui do Oriente Médio, aqui no NASP.
Muito bom. Galera, então tá aí, ó, Museu de Arqueologia Bíblica, aqui em Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho, perto de Campinas. São Paulo, perto de Campinas. Eu vindo pra cá, passei ali por onde eu morei muitos anos, Barão Geraldo. Né? Você passa Unicamp, ali, né? Unicamp. Então tá aqui um lugar muito bonito, tá? Para vocês venham visitar. Fica então, segunda e terça fica fechado. Fica fechado, mas depois você entra lá no site. Nós vamos deixar tudo Vai aqui, deixar ó, na aqui. descrição do vídeo. Você pode marcar com sua galera, vem aqui visitar. O Sergião já veio, gostou. E olha que vocês só viram uma amostragem, né, Sérgio? Nós só demos um spoiler. E é um museu de arqueologia bíblica, mas tem muito mais coisa de Bíblia. Sim, porque na verdade Mostramos a gente chama coisa do Egito, de coisa muito arqueologia antes, né? bíblica, porque o nosso recorte é a Bíblia, mas a Bíblia interagiu com a cultura egípcia, persa, babilônica, assíria, romana, a cultura grega. Veio passando pelos tempos aí. Então todo esse contexto nos interessa e a gente está de perto. E aguarde, porque em breve Sergião e eu estaremos no Egito aí, olha, eu gostei do convite, 2027, eclipse total do Sol em Luxor, no Egito. Vamos lá assistir, que vai ser legal demais. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.